E aí, beleza? Sou eu de novo. Uma das coisas bem comum que a gente faz no Spark é utilizar o arquivo Parquet, tanto para escrever quanto para fazer a leitura. O arquivo Parquet, assim como o arquivo CSV, ele está ali dentro do atributo read, e ele também é um método que a gente consegue utilizar da nossa variável que a gente inicializa, chamada Spark, que é o ponto de entrada ali para a gente fazer a codificação. Então, eu vou fazer a criação aqui da nossa variável do Spark Cesium. Então, para isso, eu vou fazer aqui from PySpark.sql import Spark Cesium. E aí eu vou pegar Spark Cesium. A gente já viu nas aulas anteriores que a gente utiliza aqui o atributo builder. E ele tem ali dentro o método getYourCreate. E que isso daqui a gente atribui para uma variável chamada Spark, que vai ser o nosso ponto de entrada para trabalhar com os arquivos dentro do Data Lake. Então eu vou executar aqui. A gente criou a nossa variável Spark. Essa variável Spark, então a gente tem dentro dela o atributo read. E dentro desse atributo read a gente tem alguns métodos e um deles é o Parquet. A gente consegue pegar aqui e dar um dir Spark. E a gente vai ver que lá dentro tem o atributo read. Então a gente tem aqui para fazer a leitura. A gente pode acessar ele e dar um dir novamente. E você vai ver que existe aqui um método chamado Parquet. Esse método chamado Parquet, a gente consegue ver a documentação dele. E esse método é responsável para fazer a leitura de arquivos Parquet. Diferente do método CSV, que tem alguns parâmetros, o método Parquet ele espera só um argumento que é o diretório onde está o arquivo. Então a gente consegue fazer a leitura desse arquivo subindo aqui, a gente está com o diretório content, então a gente sobe um nível e dentro de MNT cria uma pasta aí chamada clientes e sobe dentro dele o arquivo de dados lá que eu disponibilizei na área do aluno, que é do formato Parquet. Então aqui abrindo e fechando os parênteses, a gente pode passar dentro aqui do argumento tanto o diretório, então a gente pode pegar aqui caminho e passar o diretório mnt clientes, e quando a gente executar isso, ele vai fazer a leitura de todos os arquivos Parquets que tem dentro desse diretório e trazer para dentro dessa variável que a gente criou, chamada df, que recebe um objeto de data frame, ou a gente pode selecionar apenas aqui nosso arquivo Parquet. Então, se eu selecionar aqui apenas o arquivo Parquet, ele vai fazer a leitura apenas dele e não de todos os Parquets de dentro do diretório. E depois que a gente atribui aqui para nossa variável chamada df, a gente pode utilizar aqui o método show, que está lá dentro, que é um método de ação para mostrar para a gente aqui dentro do nosso console. E a gente consegue ver que a gente fez aqui a leitura dos dados e trouxe ele para dentro de um data frame. Aqui o Parquet, diferente dos outros tipos de arquivos, o Parquet ele já vem estruturado os tipos de dados. Então, se a gente trocar aqui o show por um print schema, a gente consegue ver que o esquema dele ele já é definido default. Então, se a gente tiver, por exemplo, o número CPF como inteiro, ele já vai ter isso definido e não vai precisar ser feito infer schema. E como também o arquivo Parquet ele é um arquivo que já contém quais são as colunas que esse arquivo tem, e a gente não precisa definir o separador e nem também o header, né? Então ele não tem alguns parâmetros, tá? Então isso facilita muito aí no nosso dia a dia. Uma das coisas que também dá para ser feito com o arquivo Parquet é a gente manter os nossos dados particionados, e isso é uma das coisas que eu vou falar sobre na hora que eu falar sobre escrita do data frame. Então a gente está aqui em leitura e transformando um data frame. Quando a gente falar aqui sobre o write e os métodos dele, um deles que eu vou falar é o Parquet. E aí eu vou ensinar como particionar os dados e a gente manter aqui eles particionados para fazer uma distribuição melhor das informações. Então a gente consegue lá fazer um df.show para mostrar aqui no nosso terminal.
E um dos tipos de dados que também é utilizado é o arquivo ORC, e a gente precisa aqui também criar uma nova pasta, e eu vou chamar essa pasta de produtos, e dentro dessa pasta eu vou fazer o upload do arquivo que está disponível na área do aluno. Beleza. Igual o método Parquet, a gente vai pegar nossa variável chamada Spark, a gente vai chamar o atributo read, que fica ali responsável os componentes de leitura, e a gente chama um método aqui chamado ORC. Esse método, assim como o método Parquet, a gente espera um único argumento, que é o diretório, pelo arquivo já ser um arquivo estruturado. Então a gente pode selecionar aqui e copiar o caminho. E assim como o Parquet, ele já é estruturado e a gente não tem outros argumentos. A gente pode atribuir ele para uma variável chamada df_2. E para a gente visualizar os dados, a gente vê aqui no método show. Esse método RC, ele funciona assim como o método Parquet. Então, se você passar aqui o diretório até a pasta mãe, você vai ler todos os arquivos RC que tem dentro dele, mas se você passar um arquivo específico, ele vai fazer a leitura apenas daquele arquivo. Então, a gente consegue utilizar aqui o print schema para a gente ver como foi armazenado os tipos de dados. Então a gente consegue ver que foi armazenado tudo como string, e essas são as colunas que... Opa, errei aqui. Então a gente consegue ver aqui que foi armazenado tudo como tipo string, e essas são as colunas disponíveis dentro desse data frame chamado df_2. Só ajustando aqui, ó. Então a gente tem aqui valor produto, fornecedor, departamento, e as colunas aqui que foram feitas aí para a construção desse data frame. Por essa aula é só, espero que você tenha gostado e até a próxima.